Ok, estou começando a gravar. Graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral. Nós estamos com mais uma aula do curso de iniciação do Seminário Teológico Harlan Graham. Para mim é sempre um prazer estar com vocês nessas tardes de sábado, para que nós venhamos aprender um pouco mais a respeito de tudo aquilo que Deus quer nos revelar através desse curso. Queridos, eu sempre começo com uma oração. Tem alguns alunos que não estão agora ao vivo conosco, mas que depois estarão assistindo esse vídeo, e eu já quero incluí-los nessa oração, por entender que todos nós somos carentes e precisamos da iluminação do Espírito Santo para aprender um pouco mais a respeito das diversas áreas da teologia. Eu quero pedir que a missionária Eliane nos faça e nos eleve em oração nesse momento. Amém, meu pastor. Senhor, meu Deus, te agradecemos imensamente, Pai, por mais esse dia, por mais esse sábado. A vida do nosso professor e pastor, William. Toma ele em tuas mãos, Pai, e nos usa, Jesus, como canal de bênção, que venhamos aprender verdadeiramente esse conteúdo e fazer desse conteúdo, Pai, algo prático em nossas vidas. Abençoa o nosso pastor, toma ele em tuas mãos e usa ele como canal de bênção em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Pois bem, querido, nós estamos no módulo de disciplinas da vida cristã. Hoje nós estamos na aula de número 7, o fruto do Espírito Santo. Vejam bem, o fruto do Espírito Santo é uma seleção de virtudes produzidas pelo próprio Espírito Santo na vida daqueles que foram regenerados, nascidos de novo. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Você deixa de fazer as suas próprias vontades e começa agora a fazer as vontades de Deus. O fruto do Espírito é descrito pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 23. Nesse estudo nós entenderemos melhor o que é o fruto do Espírito e qual o seu significado e implicação na vida dos seguidores de Jesus. Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, nós precisamos saber que nos versículos anteriores, capítulo 5, do verso 19 até o 21, o apóstolo fala sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são a seleção de práticas pecaminosas, decorrentes da natureza decaída do homem. Acontece que o homem, no jardim do Éden, ele teve a queda, nós sabemos, o lapso de Adão. O que a gente às vezes não entende é que Adão não simplesmente pecou no jardim do Éden, mas ele transgrediu um mandamento direto de Deus. Deus o deixou para dominar sobre todas as coisas e disse-lhe que ele não comesse daquela árvore da sabedoria do bem e do mal. Então, o que Deus estava querendo é que o homem tivesse uma dependência completa dele. Mas o homem, pela sua própria vontade, sendo tentado pela astuta serpente, acontece que o homem caiu. E ele caindo, houve aí então o lapso, a queda. A imagem do homem que era perfeita, a imagem que era a imagem e semelhança de Deus nas questões morais relacionadas a isso, ela agora passa a ser uma imagem decaída. E o homem tem agora os seus desejos carnais aflorados. O fato é que o próprio Deus se encarrega, lá em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, de dizer ao homem, de profetizar, que nasceria da semente da mulher e pisaria a cabeça da serpente. E esse homem que nasceu da mulher e que pisou a cabeça para Adão e para Eva, poderia ser alguém que iria nascer naquele período. Mas o fato é que demorou um certo tempo. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Esse nasceu de uma virgem
nasceu da semente da mulher, e este sim tem poder para pisar a cabeça da serpente, vencendo a Satanás, a morte e o inferno, e nos trazendo agora uma restituição, uma religação. Daí vem a palavra grega religare, que é o que nós traduzimos no português para religião. Então, de certa forma, as pessoas às vezes têm um certo receio da palavra teologia, mas quando mesmo um leigo fala Deus é pai, não é padrasto, não é padrasto, por exemplo, ele está dizendo, está fazendo uma afirmação teológica. Quando um ateu diz, não, eu não acredito em Deus, ele está fazendo uma afirmação teológica. Portanto, a teologia está inserida em nosso meio de uma forma muito... Eliane, o microfone está aqui. Então, ela está muito firme em nosso meio, a questão da teologia. E o fruto do Espírito são aquele conjunto de virtudes que impedem de nós fazermos as vontades da carne. Ela está dentro de nós através do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito mencionado por Paulo dentro de um capítulo faz uma exposição acerca da liberdade que é em Cristo. Fornece uma contraposição com as restrições postas pelo legalismo que outrora estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. E, além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei vai de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através desse Espírito Santo o homem será capacitado a viver uma vida que agrade ao Senhor. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne. E a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. Sendo assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, de uma vida regenerada, uma vida que reflete um novo nascimento. Eu vou desligar os microfones aqui, só um minutinho. Deixa eu procurar aqui onde é. Desativar o som. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja de Cristo. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos precisam receber. Por que o fruto e não os frutos? Vocês já pararam para pensar isso? É interessante notar que quando o apóstolo Paulo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, e não os frutos do Espírito. Já que ele descreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Mas para as obras da carne, vem um pacote completo, o fruto do Espírito. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo, que produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que a virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam um só fruto. A melhor ilustração que eu entendi era como se fosse uma laranja. A gente não está conseguindo ouvir o senhor, pastor. Pastor, nós não estamos conseguindo ouvir o senhor.
Vocês estão conseguindo ouvir ele? Não. Pastor? Eliane, você pode mutar o seu microfone, por favor? É só apertar no microfonezinho que tem aí do lado esquerdo, lá embaixo. Algum problema, pessoal? Alguma dúvida? É o microfone do pastor que parou. Repete só o que o senhor falou, professor, que travou aqui o seu áudio. Eu acho que parou. É isso que eu tô dizendo. O microfone dele parou. Eu vou dar uma ligada para ele agora aqui pelo WhatsApp. Eliane, você conseguiu mutar? Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Ok, foi um probleminha técnico aqui, mas eu já resolvi. Vamos lá. Então eu vou voltar aqui para o que eu estava dizendo. É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, que é o fruto do Espírito, ele utiliza o singular. Por que ele não fala os frutos do Espírito, já que são uma série de represálias, de técnicas, de capacitações que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos combater a carne? Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disso. A melhor de todas que eu conheço, ela defende que isso acontece porque, diferente das obras da carne, o fruto do Espírito é um só. Ela é uma unidade. E para explicar isso, muitos utilizam a figura de uma laranja com seus gomos, que é um fruto só, mas tem diversidades de um gomo para o outro. Tem algumas divisões. O fato é que, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Recebemos esse Espírito Santo para a composição do corpo de Cristo. Corroborando com essa posição, Efésios capítulo 1, verso 13. Os quais foste selado com o Espírito Santo da promessa. E contextualizando no versículo 12, ele vai dizer que depois que ouvimos o evangelho da nossa salvação, fomos selados com o Espírito Santo. Enfim, o fruto do Espírito, todo aquele que tem o Espírito Santo carrega com ele. Agora, muitos ainda estão num processo, e esse processo demanda tempo para que seja atualizada essas informações na nossa mente, porque o Espírito ele vai trabalhando paulatinamente em cada um dos cristãos. Tem pessoas que modificam imediatamente. Outras têm um processo de caminhada pela frente. Mas todos nós que temos o Espírito Santo, temos também conosco o fruto do Espírito. Bom, dito isso, eu vou compartilhar com vocês. Pode perguntar, Gerson. Pastor, tirando dúvida, já que o senhor tocou nesse assunto de que é um processo, então a pessoa ela está no processo. No caso, ela se irrita fácil, logicamente ela não vai se irritar fácil não pecando. Mas se ela morrer, não, vou melhorar. Se ela morrer não irrita mais não, Gerson. Quando morre não irrita. Sim, mas só que nesse processo pode ser que ela morra sem atingir a perfeição? Não a perfeição, mas o que Deus quer. Também pode acontecer isso? Não, sem atingir o que Deus quer, ela não morre. Mas, né? Sem estar assim para o homem, isso, formatadozinho, completo e tal, com o fruto em evidência, pode acontecer. Tem pessoas que, por exemplo, aceitam a Jesus no momento da sua morte. É isso que eu pensei. É o fato do ladrão na cruz, por exemplo. Aquele ladrão que foi com Jesus ao paraíso. Né? Ele estava ali, não deu tempo dele Nem de respirar trabalhar o fruto do Espírito. Nem de respirar, coitado. Eu acho que foi no último suspiro dele.
Mas o que eu quero entender, o que eu quero que vocês entendam também, eu entendo assim, eu quero que vocês entendam, é que isso é um processo. E se der tempo, lá, daqui a alguns dias, nós estaremos melhor do que estamos hoje. Mas o processo, no caso, é para a glória de Deus, para um propósito, né? Sim, tem um propósito. Você tocou num ponto interessante. E isso me leva a um versículo. Romanos 8 e 28 diz o quê? Quem pode dizer o que é de Romanos 8 e 28? Cadê minha Bíblia? Não, sem olhar na Bíblia. Não, e detalhe, é meu versículo preferido da Bíblia, só que para decorar. Vamos lá. Tudo coopera para o bem. Sim. Aqueles que amam a Deus e cumprem chamados segundo o seu propósito, não é verdade? Você já leu o 29, Gerson? Não, vou ler agora. Olha, só leu o 28, tá? É contextual, veja aí. Pode continuar, pastor. Vou Pastor. Aos quais de antemão os conheceu, também os predestinou para serem feitas a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá? Então, nós entendemos, o propósito que Deus tem na nossa vida é nos fazer a cada dia mais próximos da pessoa de Cristo. É um processo de transformação. Alguns vão conseguir chegar mais próximo, outros vão morrer tentando, mas a vida cristã é essa. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, segue. Seguir com Jesus lado a lado, porque se após mim não quer dizer que eu venha atrás de Jesus, não. É mais ou menos como a expressão de que você ande comigo, né? E se para você andar com Jesus, você precisa ouvir, Eliane, vou já dar a oportunidade. Se você precisa andar com Jesus, você precisa andar pelo que anda. Entendeu? Então isso é um processo. Não dá difícil, hein? Com Jesus você andando por um lado e Jesus por outro. Não dá. Ou ela não anda. Eliane. Não, tranquilo, é que eu não estava ouvindo quase nada, mas melhorou já. Melhorou? Ok. E às vezes é no espírito da vida que a gente aprende mais e seguir a Cristo, a gente sabe que não é fácil. Isso, é verdade. Pois bem, diante disso tudo, nós temos esse aparato, nós temos essas dádivas de Deus, que é o fruto do Espírito, tá? E aí, como eu disse, muitos vão chegar mais rapidamente aonde querem, onde Deus quer, outros vão demorar um pouco mais, mas tudo é no tempo de Deus. A palavra fala, pastor. Ele está no controle disso tudo. Pastor, a palavra fala que para a gente não irá, ireis, mas não pequeis. Sim. Para não irar, mas tem situações que é difícil você... Esse não pecar seria o quê? Gerson, a ira é um sentimento. Isso. É um sentimento a ira, né? E o pecado é uma ação. Tá? Antes de você agir, vem o sentimento para você agir. Augusto Cury, falando no livro, se não me engano, Análise da Inteligência Multifocal, ele fala que todos nós temos uma janela killer. São aqueles 10 segundos em que você faz a besteira. Se você se segurar naqueles 10 segundos e não fazer, outro filósofo, eu não me lembro agora o nome, diz que nós não devemos inflar as velas do nosso barco em tempestade. Na tempestade você deve recolher, porque senão você fica sendo jogado de um lado para outro. As emoções são capazes de fazer com que a gente tome decisões precipitadíssimas e que venhamos a sofrer depois as consequências. Então, o correto é contar mentalmente até 10. Algumas pessoas têm que contar até 1000. Mas, cada vez eu trabalhando com material de construção, que eu era vendedor, aí chegou um casal, né? Aí a mulher disse: eu achei essa aqui linda. Aí o cara começou: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele chegou, eu digo: meu Deus, que situação chegou o relacionamento desse casal aqui, né? Tem que contar para... Toda a vida que a mulher falava, ele contava até 10, 20, entendeu? Então, realmente é isso. Nós temos que nos controlar. Esse autocontrole também é fruto do Espírito. Nós vamos trabalhar ele.
né? Nós vamos trabalhar a mansidão e o domínio próprio. Esse domínio próprio nos impede de pecar, mas a ira vem sobre cada um de nós, porque somos pessoas que buscamos a justiça e nós vamos ver tanta injustiça nesse mundo, né? Nas igrejas mesmo, nós vamos ver que tem pessoas que, dentro da própria congregação que nós estamos, que você nota a falsidade, que você nota as ideias ocultas, que você que é espiritual, você sente aquele peso na pessoa, muitas vezes uma inveja, um ciúme, não sei, algo contra a sua vida, e você tem que trabalhar com isso, né? Mas em essas coisas somos mais que vencedores, né? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A Bíblia vai enumerar 17 coisas do presente, do passado, do porvir, altura, profundidade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Pode perguntar, Jéssica. Pastor, no caso, esse é tão verdade, esses 10 segundos que o senhor está falando, que no primeiro momento, se você tomar uma atitude, acaba pecando. Sim. Em qualquer situação qualquer situação de nervosismo. É interessante esses 10 segundos que realmente... Rapaz, isso é psicologia pura. Eu já me autopratico isso aí. Eu paro, respiro, seguro e realmente funciona. Aí, se eu tivesse tomado uma ação antes, aí ia ser diferente o norte, né? Com certeza. Tem dias que a minha oração, sabe qual é a minha oração? Senhor, me dá paciência. Eu também peço muito. Não me dá força, porque se tu me der força, eu quebro tudo. Me dá paciência. Entendeu? Então, a gente vive assim. Mas para você ter ainda mais certeza e poder embasar mais ainda o que você disse, se você olhar para a origem do pecado, pecado vem da origem etimológica, a palavra pecado vem da origem etimológica, armate, que significa errar o alvo, tá? Se um atirador ele não faz todo o procedimento, você que é militar, todo o procedimento de alça de linha de mira, linha de visada, respiração correta e tal, dedos, sombra sobre o... Vai errar. Se você não faz tudo, você vai muito rápido, com muita sede ao pote, ansioso, você erra o tiro. E assim somos. Quando nós não miramos correto, quando nós não temos aquela tranquilidade que é peculiar do atirador de elite, nós vamos errar, filho. E quando a gente erra, a gente peca. Porque errar, pecado é você errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós pecamos. E o nosso alvo é ser o quê? Nosso alvo é fazer o que faria Jesus. Por isso que ele é o ícone. Por isso que ele não peca. Porque quando ele falava, ele acertava naquilo que dizia. A assertiva de Cristo é tão grande que você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia e nem um crítico dizer que Jesus pecou. É verdade. Vai ver. Você não encontra isso em literatura nenhuma. Você não encontra Jesus mentindo, dizendo que vai fazer e não fazendo. Você não encontra isso, entendeu? É isso que me deixa maravilhado quando eu estudo a pessoa de Cristo. E o mais importante é que Jesus disse que um dia ia voltar para resgatar a sua igreja. E como ele nunca mentiu, eu creio que esse dia chegará. E Amém. Isso, né? Nós anseiamos por isso. Tá bom? Amém. Vamos lá para o nosso módulo 11. O exercício da fé e do domínio próprio. Quer um cafezinho? Eu estou olhando ele aqui, pensando que o senhor já estava nele. Ah, tá, né? Muito bom. Por isso que eu não estava achando aqui. Oxi. Lesando o professor, né? Vamos lá. O exercício da fé e do domínio próprio. Semana 8. O fiel é alguém que podemos confiar sempre. Alguém que é amigo e confidente. Hã? Não, é a semana 7, perdão. Passei uma semana. 7. É a 7, desculpem. É a próxima que a gente vai ver, é domínio próprio, tá vendo? A prática da longanimidade e da bondade, semana 7. A prática para longanimidade é macrotumia, significa paciência. Refere-se a alguém que tem ânimo espichado. Ou como dizem na linguagem popular, alguém com pavio longo. Uma pessoa longânime é tardia, já sem irar-se. Não pense em vingança, mesmo se houverem possibilidade de se vingar. Não se abala com as investidas do diabo, não se derrete com as tribulações da vida. Pelo contrário, se mantém firme e sempre constante, pois possui uma vida fundamentada em Cristo. Seu maior desejo é fazer o que Jesus faria.
Portanto, ele tem zelo por isso. Quando alguém lhe faz algum mal, a pessoa logânime não paga na mesma moeda, pois ela tem a facilidade que muitos não têm, a facilidade em perdoar, haja vista que possui um espírito reto. Por amar a verdade de Deus, a defende e, por ser assim, é um ótimo apologista, é um ótimo defensor. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é paciência, benignidade e bondade. Veja só, paciência. Nós estamos estudando a paciência agora. Longanimidade. Como é bom quando nós somos pacientes. Como é bom quando a gente não se apressa. Mas se você olhar, para ser paciente, você precisa deixar de ser ansioso. Porque a ansiedade leva você a ser impaciente. Quando alguém está no médico, aquela pessoa que está esperando a consulta, ela é chamada de paciente. E ela é chamada de paciente porque ela não pode fazer outra coisa a não ser esperar. Se nós temos esse sentimento dentro de nós, de que nós não podemos fazer nada sem que venha a ordem de Deus, nós vamos ser pacientes. Vou ilustrar isso aqui com algo que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês têm noção como os discípulos estavam querendo realmente sair dali e começar a fazer a obra de Deus? Porque quando a gente aceita Jesus, o nosso ímpeto é muito grande. Mas eles esperaram quem? A ordem do Senhor. A descida do Espírito Santo era algo que tinha que acontecer para que eles fossem ali revestidos de poder. Então, portanto, a paciência, ela, na verdade, nos protege de nós errarmos. Vocês estão entendendo? Eu vou interromper o compartilhamento para voltar para cá e escutar meus alunos. Com a palavra, Eliane Ranildo, que falou pouco hoje, eu sei que ele fala muito, e depois Shirley também quer falar alguma coisa, que está colocando o dedinho ali. Não, eu só estou vendo 4 pessoas. Pastor, no começo o senhor estava explicando, e aí o som ficou ruim. O senhor disse que não é frutos, é fruto. Fruto. Do Espírito Santo. Isso, no singular. Eu ainda não tinha me atentado para isso. E outra coisa, o senhor fez uma comparação com a figura de uma laranja, foi isso? Isso, eu disse que é muito simples de você entender. A teoria mais utilizada pelos estudantes de teologia, pelos professores, pelos eruditos, é de que se chama fruto porque o Espírito Santo é uma unidade, tá? Ele não é uma pluralidade de espíritos, ela é uma unidade. Então, com essa unidade, vem o... Não tem divisão, né? E esse fruto, eu comparo, a grosso modo, com a laranja, porque a laranja tem vários gomos, né? Ela é uma laranja. Ninguém diz assim, me dê aí 3 gomos de laranja, né? Não. Você compra a laranja. E a laranja, ela tem vários gomos. Esses gomos representativamente formam as divisões. Tá certo. Anildo. Pode continuar, Eliane. Perdão, Eliane. Não, eu só ia comentar a importância, né, do perdão, da paciência nos dias de hoje. Acho que a vida Para você é toda. fácil, Eliane. Você é a pessoa mais paciente que eu conheço. Oh, é mesmo? É. Olha só a voz de Eliane, cara. Chega, né? A pessoa chega, né? Relaxa quando ela fala. Né? Olha só. Eles dormindo aqui. Tá. Que bom, que bom. Como professora, a gente tem que exercitar isso, né? Mas, então, essa questão do perdão e da paciência, a gente tem que exercitar isso todos os dias, verdadeiramente, como o rapaz aqui disse, o nosso amigo, a questão dos 10 segundinhos vale muito. Só que, às vezes, está tão acima a situação que tem que sair multiplicando esses 10 aí, né? Mas é exercer, porque nós somos desafiados todos os dias, em várias circunstâncias. Né? Olha, Eliane, você já notou que o inimigo, ele sabe onde estão as nossas falhas? Sabe. Quando você é criança, normalmente, você tem um furúnculo, um negócio e tal, a pessoa não vai e aperta em cima, magoa? Quando você está com uma feridinha, você não magoa? Só vai ali na ferida, filho. Então, se ele viu que você é impaciente, ele vai deixar você mais ansioso. Ele vai fazer de tudo para que você fique mais ansioso. Se ele viu que você perde a estribeira na primeira investida, ele vai investir.
Ele é sagaz, ele vai tentando. Você nota isso quando ele vai tentar Jesus no deserto, lá em Mateus 4. Vai de um lado, vai do outro, vai em outro, vai no outro. Aí vê que Jesus está usando a palavra, ele diz, também está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. E se tu tropeçares no teu pé em pedra, ele também mandará os seus anjos para te sustentarem. Aí manda que Jesus tente a Deus pulando do pináculo do templo. Ou seja, estrategista nato. Agora, de uma coisa eu posso ter certeza. O inimigo, ele trabalha sempre da mesma forma, porque ele não é criador, ele não é criativo. Ele não tem esse dom de ser criativo. Tá? É repetitivo. Tenta você sempre do mesmo jeito. A estratégia fundamental que o diabo tem para tentar acabar com o crente é dividir para conquistar. Essa é a estratégia fundamental. Tudo que ele faz é colocando a semente da discórdia. Se ele planta o joio dentro da igreja, é para dividir a igreja. Se ele vai e consegue que alguém fale mal de alguém, que distribua contendas, é para dividir a igreja. Porque ele sabe que nós juntos somos fortes. Mas se nós estivermos divididos, aí nós nos enfraquecemos. E o interessante é que essa é a mesma técnica que os leões usam quando vão atacar os rebanhos. Se você analisar aquele National Geographic na África, é verdade. Eles vão pegando sempre os mais fracos. Os leões, eles vão sempre dividindo do rebanho, separando do rebanho os gnus que estão mais cambaleantes, que estão se afastando. Mais velho. É, só os mais velhos. Mais velho não, gente. Tem nada a ver, cara. Você botar isso aí. Eles pegam tudo, cara. Que é isso? Quer dizer, nada pessoal não, pastor. O cara tá com a mais idade, o cara tá mais propenso a pecar, não. O senhor falou só dos novinhos, não, tem velho também. Pelo amor de Deus, já também. Você calma, pastor. O senhor tá novo ainda. Quero ouvir você, Ranildo, participar. Não, pastor, não ia dizer muita coisa não, eu só achei interessante que... Eu acho interessante que uma coisa que eu reparo, que eu aprendi desde cedo, é que quando a gente ora a Deus pedindo paciência, Ele não nos dá a paciência por si só, né? Ele nos dá a oportunidade de ser pacientes. E eu aprendi isso desde cedo e realmente é uma coisa muito interessante. Né? Exatamente, quando a gente ora pedindo a Deus para ser mais amoroso, Ele nos dá uma oportunidade de ser mais amoroso com alguém, né? Isso é muito interessante, o trabalho de Deus como é. É verdade, é verdade. Eu fico imaginando o suboficial Gerson lá pedindo paciência a Deus, aí Deus dá um subordinado meu e casca grossa para ele. Nem acontece isso. Direto. Não acontece não, não acontece não. Mas a gente, a princípio, quando a gente ainda é leigo na questão do conhecimento de Deus, a gente pensa que vai cair de paraquedas. Como no videogame, que cai aquele pacotinho em cima da pessoa, né? Pronto. Força, aí cai o pacotinho e você fica forte, né? Não. Deus, você quer força, Deus vai te dar trabalho. Tá certo? Você quer paciência, Deus vai te dar pessoas difíceis para você lidar. Você quer, né? Eu passei por um curso intensivo de paciência. Eu cuidei de meu pai com câncer no cérebro durante 15 anos. Então, não tinha uma semana que ele não tirasse a sonda do nariz e eu tivesse que ir no hospital com ele na madrugada para colocar. Mas o amor que nós temos, ele supera tudo isso. Então, é aí que entra a questão do fruto do Espírito. Ter o amor. Porque se você não tiver amor, você não tem paciência. Mas se você ama, você é paciente. Pode dizer, Gerson. E, pastor, no caso aí, só para fechar, para não estender muito, tá bom, rapaz, pode estender, a gente não tá com pressa não. O Ranildo já abriu a boca, eu contei. E hoje é quarentena, é sábado, então? Pois é. Ninguém vai para canto nenhum, não. Pastor, no caso, o senhor citou meu trabalho. Eu passo por situações que às vezes eu me acho, em situações me consideram uma mãe, e outras situações que eu sou ruim demais. Mas eu tento equilibrar, porque também paciência não é sinônimo de ser... subserviente. Isso. Omisso. Com certeza. Não é? Tem que ser justo, né, Gerson? Na sua função militar, você tem que ser uma pessoa justa. Porque você... Por que eu estou falando isso? Pastor, por que eu estou falando isso? Porque tem uma pessoa lá no meu trabalho que não é crente, mas às vezes eu acho que ela... Mas às vezes eu vejo que eu acho que ela é mais melhor. Ela é melhor que eu. Sim. Nas ações. Mas depois eu vejo
E não é bem assim. Que a atitude dele pode causar uma rebeldia. Entendeu? Tá entendendo? Sim, Só sim, para entendo. dar essa É claridade. mais ou menos para ilustrar, ele quer ser melhor do que Deus, né? Pronto. É isso aí. Eu acho que isso também tem sentido quando a gente traz a ideia do que o pastor falou de ser um fruto só, né? Porque se por acaso fossem frutos separados, a gente poderia olhar e dizer, olha, eu tenho o fruto da paciência, então Mas não eu amo, tenho né? um e você não tem três, tipo assim. Mas essa ideia de que é um fruto só, né? A gente deve buscar todos e não se vangloriar por ter alguma coisa e não ter outra, etc. Isso mesmo, perfeito. É essa interligação que faz com que o fruto do Espírito venha de Deus. Porque tudo que vem de Deus é perfeito. Então, se fosse só uma parte do fruto e outra parte não. Agora, eu particularmente, eu faço o seguinte, isso é uma questão minha. E é pessoal, eu quero compartilhar com vocês. Todo mês eu me autoavalio. Como eu estou na questão do fruto do Espírito? Por questão de zelo à palavra de Deus, eu quero estar bem. Então, eu vou e pontuo de 0 a 10. Como é que eu estou em amor? E eu pego a pior coisa que eu fiz em relação ao amor durante o mês e levo em consideração. Como é que eu estou de paciência? Aí eu pego a pior fase que eu tive na questão da paciência e uso também. E assim eu vou... Então, o senhor faz um diário? Na verdade, esse diário é mais mental. Tá? Eu não anoto, mas eu falo anotar porque eu tenho a facilidade de esvaziar minha mente quando eu quero e focar só em Deus, sabe? Às vezes Meditar. comigo um monte de coisa e eu não estou nem aí, eu estou num outro universo, eu estou num outro mundo, eu estou nessa dimensão, é uma coisa meia louca, mas eu consigo, mesmo em meio a uma batalha, por exemplo, raciocinar com frieza, com determinação, eu consigo ver os pontos, eu consigo ver um monte de coisa que muita gente não consegue, mas isso é meu mesmo, nem todo mundo é assim, eu entendo. Mas de uma coisa eu posso dizer para você, eu não consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não. Não sei se isso é virtude, eu foco para fazer bem numa. Shirley, às vezes, quer que eu edite vários vídeos para ela ao mesmo tempo, sabe? Eu digo, não. Eu vou editar um por vez. Porque se eu quero buscar excelência, eu tenho que fazer uma coisa bem feita. Não adianta 4 vídeos, 5 vídeos de uma vez aqui e não ficar bom. Eu tenho que fazer um por um. Então, eu sou assim, eu sou muito sistemático, sabe? Nas minhas coisas. E por isso eu tenho uma facilidade. Eu acho que ela malhou o senhor aí, né? Pois é. E por isso eu tenho a facilidade de fazer as coisas bem feitas. Porque eu faço uma coisa só. Quer que eu faça isso? Faça. Então, me diga aí, qual é a direção? Como é que quer que eu faça? A missão é essa? Eu vou cumprir. Agora, eu vou cumprir do meu jeito. Usando todos os passos necessários para que não haja falhas. Mas isso é uma questão de cada um, né? Uma questão bem individual. O Espírito Santo, no entanto, ele nos dá o fruto completo. Nós é que temos que trabalhá-lo no decorrer da nossa existência. Agora, uma área que eu muito trabalhar na vida, acho que é mais da mulher. A paciência de saber esperar algumas coisas que ela não tem. Eu vejo muito isso. Vixe. Porque a mulher existe a mulher solteira, aí existe as casadas, aí existe as Cara, essa aula está sendo gravada, eu vou já deletar aqui. Tem mulher que tem paciência, às vezes, até em uma área com um filho ou com uma filha, de saber conversar, de tomar algumas vezes, falar palavras que machucam também, acontece, entendeu? Por isso que é isso que eu estou dizendo, a mulher, às vezes, ela não consegue se controlar. Mas o que eu acho lindo é que o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na vida da gente, através disso. Porque, como o pastor disse, às vezes a mulher quer fazer mais coisas, quer resolver mais. E ela começa a ter o Espírito Santo de Deus, ele começa a dar direção para que a mulher venha se controlar, venha saber esperar o tempo de Deus em várias áreas. O bom do Espírito Santo é isso. A diversidade de áreas, não é verdade? É verdade. Então, vamos aqui, porque o negócio já está pegando. Vamos para cá. Então, meus queridos, nós estamos aqui. Na página de número 53, começa dizendo assim.
A uma pessoa que possui esse fruto do Espírito em sua vida, esta tem a capacidade dada por Deus de manter seu ânimo firme em meio às muitas tribulações e demonstra muita coragem em situações que naturalmente o sentido do medo dominaria o coração. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que possui o fruto do Espírito em sua vida, e aí nós entendemos que todos os crentes, todos aqueles que aceitaram Jesus verdadeiramente têm. Todos eles deveriam ter a capacidade dada por Deus de manter seu ânimo firme em meio às muitas tribulações. E demonstra muita coragem em situações que naturalmente o sentimento do medo dominaria o coração. Isso aqui não fui eu que escrevi, tá? Foi a professora Cristina Bispo, se eu não me engano. A nossa coordenadora anterior, a Anne Darling. Veja bem o que é que ela está dizendo aqui. Uma pessoa que possui o fruto do Espírito em sua vida tem a capacidade dada por Deus de manter seu ânimo firme em meio a muitas tribulações e demonstra muita coragem em situações que naturalmente o sentimento do medo dominaria o coração. Como explicar um monte de crente que tem medo de tudo? Né? Uma pessoa benigna, agora eu vou falar de benignidade, bondade e brandura. Uma pessoa benigna é considerada uma pessoa branda, suave. Suas palavras são temperadas pelo Espírito de Deus. Não usa um linguajar obsceno e nem torpe. Suas atitudes revelam sua doçura e o seu caráter revela o amor de Deus. Então, aqui está o significado das virtudes do fruto do Espírito. Longanimidade. Longanimidade significa a superação de nossas fragilidades emotivas. Olha como a emoção faz parte aí, Ranilton, como você estava falando. Faça as provocações alheias, bem como a nossa capacidade de suportar as adversidades, aflições e tribulações de forma paciente, sem desespero nem murmurações. A benignidade se traduz pelo comportamento do crente em ser gentil para com o próximo, com um temperamento sempre brando, hospitaleiro, despertando no próximo o desejo sincero de manter uma relação de companheirismo, de amizade verdadeira. E a bondade? A bondade é a benignidade colocada em ação. Pois uma pessoa é bondosa quando em seu coração se predispõe efetivamente a ajudar o próximo com ações segundo as necessidades demandadas. Às vezes tem pessoas que são fracas nesses pontos. Às vezes tem pessoas que são benignas, que ela tem vontade de ajudar, mas alguma falha qualquer as impede de ajudar, tá? E nesses tempos de pandemia nós temos visto muito isso. Lá na igreja, na nossa igreja, a minha igreja, a igreja do Senhor, a igreja do qual eu sou pastor, a igreja da missionária Eliana é missionária, onde Shirley é missionária também, na igreja Assembleia de Deus Atos 2, eu quero citar porque é onde eu convivo, lá na igreja, nós estamos situados no coração de uma comunidade que passa por sérios problemas agora com a pandemia. Essa comunidade vive em torno da praia, da Orla Marítima. E a Orla Marítima está completamente fechada. E estando a Orla Marítima completamente fechada, essas pessoas padecem de necessidades. Gostei, viu, Anil, de apagar aí para bocejar, viu? Mas eu tô ligado, viu? Aí, então, o que acontece? Na Orla Marítima, está fechada. Então, as pessoas não têm de onde retirar o seu sustento. Algumas ações sociais são feitas, mas são poucas, não são suficientes. E a igreja tem que entrar de alguma forma. E nós criamos o projeto Mesa Atos 2. Como é a Mesa Atos 2? Eu coloquei no grupo da igreja que aquelas pessoas que têm alguma coisa em casa que possa doar, ou seja, que não vai lhe fazer falta, que tragam à igreja e depositem na mesa. E que aquelas pessoas que estão com falta de algo em casa, muitas vezes as pessoas não precisam de uma cesta básica completa. Elas precisam de um macarrão, de um açúcar, de um café que faltou para aquele dia. Que elas venham ali e possam também pegar e levarem. Então, nós tomamos a liberdade de fazer ali o quê? Quem tem sobrando traz e quem tem faltando leva. Isso sem constrangimento algum, sem precisar passar pelo pastor, fica num quartinho separado, a pessoa entra lá com a sua sacolinha, coloca o que quer e sai, não precisa anotar o que vai pegar, não precisa trazer para poder pegar, não precisa nada disso. E dessa forma nós temos ajudado, feito a nossa parte com algumas pessoas. Mas imagina aí se eu tivesse no coração isso, essa vontade de ajudar, mas se eu não tomasse a atitude bondosa de fazê-lo. Pode falar, Jéssica.
Mas essa atitude que o senhor está tomando são com os irmãos da igreja ou com a comunidade? Não, Gerson, eu não tenho condições de atender a comunidade. Eu tenho condições de atender os irmãos da igreja que são da comunidade. Tá? Porque a comunidade de Rocas hoje ela eu pensei, mais de 100 mil pessoas, então não tem o condições. Caramba! É um depósito. A Zona Leste, né? A Zona Leste toda tem umas 100 mil pessoas, você não pode, não tem como fazer. Então o que é que nós fazemos? Nós fazemos a nossa parte naquilo que Deus coloca em nossas mãos. Agora eu fui até atrás do governo para conseguir 150 cestas básicas para fazer um levantamento com o pessoal da praia e atender a todos. Mas infelizmente, eu não consegui. Entendeu? Eu sei o que é. Assim sendo, a gente tem que fazer aquilo que está em nossas mãos. Alguma colocação? Vamos em... No grego, a palavra krestotes, que significa benignidade, revela uma pessoa gentil e bondosa com os outros. Uma pessoa benigna sempre age de forma misericordiosa. O benigno não age com bondade só com os seres humanos. A sua compaixão e amor se estende sobre toda a criação de Deus. Animais, plantas, terra e todo ser vivo. Paulo, em sua carta aos Efésios, diz: antes seres um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Notem que ser uma pessoa benigna de relação a tudo que está ao seu redor, a toda a criação de Deus. Então, a pessoa benigna, ela tem também o cuidado com o meio ambiente, tem um cuidado com os animais, é uma pessoa que se dedica até a algumas causas sociais, enfim. É uma pessoa que quer fazer o bem a todos. E não apenas porque ela é bondosa, não apenas porque ela tem esse sentimento de querer fazer, mas porque ela age de forma benigna. Ela coloca isso em prática. Porque se fosse apenas o sentimento, ela poderia ser bondosa, mas ela não seria chamada de benigna, né? Ela seria apenas bondosa. Bondade. Pastor? Oi. Vou explicar de novo isso aí, essa parte aí a diferença entre... Eu estou explicando que bondoso e benigno. O que é bondade? Bondade é um sentimento. Tá? Benignidade é uma ação. Tá? Então, você tem o sentimento de ser uma pessoa bondosa. Você sente no coração o desejo. Mas, às vezes, algumas falhas não permitem que você faça aquela bondade que você quer expressar. Tá? E aí eu falei anteriormente que nós temos que fazer a bondade que temos com aquilo que temos nas mãos. E não que, se eu ganhasse na Mega Sena, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo, eu iria fazer aquilo outro. Se eu tivesse condições, eu faria. Não, você pode fazer alguma coisa. E isso deve ser feito. Porque se você não fizer, se você ficar só no campo da bondade, a ação da benignidade não chega a quem precisa. Não, estou perguntando isso porque a gente faz café missionário, né? Sim. Inclusive, o Renildo está convocado por ordem domingo. Então não é uma convocação, é intimação. Intimação. Então, pastor, aí eu já escutei de alguns irmãos falando, eu mesmo, se eu pudesse, eu não estaria aqui acordando 4h30, 5 da manhã para preparar as coisas. Aí eu pensei comigo, se ele fala isso, eu não entendi. Aí por isso que eu estou perguntando essa diferença. Uma pessoa, ela é benigna, mas não sabe que é benigna e fala por falar, não sei. Na verdade, o que acontece é o seguinte... Ou é um sentimento que Deus dá? Não, esse sentimento que eu estou falando da bondade é fruto do Espírito, assim também como a benignidade. Sim. O fruto do Espírito deveria trabalhar tanto a bondade que Deus lhe deu, como a benignidade que ele tem que agir. Tá? São as coisas que estão intrinsecamente ligadas. Tá certo? Elas estão juntas. Porém, no caso de muitas pessoas, eu digo isso, não vou dizer dessas pessoas que você citou aí, eu não os conheço, mas algumas pessoas elas fazem isso como se fosse uma obrigação. Na verdade, elas não têm ainda o desejo de ajudar.
mas como quer se promover diante das outras, no meio eclesiástico, no meio de político, talvez, ou no meio social, elas fazem essas ações. Agora mesmo aqui na nossa região, não falta quem esteja lavando as ruas com carro-pipa, tá? Lavando as ruas com sabão, com água sanitária. O carro-pipa vai passando e um monte de gente atrás com as vassouras limpando e tal. Poxa, maravilhosa ação, mas estão fazendo com qual propósito? Será que eles estão sendo realmente benignos? Ou será que aquilo ali é uma promoção para a próxima eleição que vem? Interesse. Fazendo são os candidatos. Entendeu? Então, existe também essa questão. Quem é que vai dividir o que é benignidade, o que não é, o que é de Deus ou não é? O próprio Deus. Com a bondade que Deus lhe deu, com o fruto do Espírito, e agem com a benignidade que lhes é peculiar do fruto do Espírito, esse recebe de Deus galardões. E esses que fazem por fazer ou com pretensões futuras, esses já vão ter a sua recompensa. Então não dá para a gente entrar na mente da pessoa e saber, mas a gente sabe. Renildo, é brincadeira, hein? Não, meu irmão, tem isso não. Vai me entregar não, ficou com medo. S2 não, é? S2. Não. Faz tempo mesmo que eu não apareço. Vai que ele fique magoado, pastor. Hã? Vai que ele fique magoado. Fica não, fica tranquilo. Pode dizer, meu irmão, fica à vontade. Ele já está convocado já, tá? É aquela brincadeira de... Tá vendo? É. Então, a pessoa considerada bondosa, ela age de forma honesta e verdadeira, pura e justa. Suporta algumas injúrias com paciência e mansidão, e mesmo sendo pecador, consegue agir de forma correta e não dá mau testemunho. Uma pessoa benigna também corrige. Disciplina, viu, Gerson? Pessoa benigna também corrige, disciplina e exorta por amor ao próximo. A questão pastoral agora envolvida. Eu sou pastor, e eu sou bondoso e sou benigno. Mas o irmão chegou para mim, certa vez, e me disse, com todas as letras, pastor, eu estou vivendo na fornicação, eu estou na pornografia, eu estou vivendo isso. Cabe agora ao pastor discipliná-lo pelo seu erro, porque se você deixar de forma irresponsável isso passar, já que chegou às suas mãos, aí você não está fazendo a sua parte, que é tentar ser humano nesta vida. Ok? A palavra bondade do grego é agatosine. Possui um princípio energizante. Trent diz que Jesus usou essa palavra quando purificou o templo, expulsando os cambistas, que estava transformando o templo em um mercado. Porém, mais tarde, usou Crestotes. Foi benigno com a mulher que ungiu seus pés, pois manifestou com essa uma atitude amável. A pessoa que manifesta bondade em suas atitudes não faz somente a outras pessoas, mas faz também bem a si mesmo. Como está escrito em Provérbios 11 e 17. Bom, meus queridos, a nossa aula é até aqui. Eu vou passar agora para vocês, para que vocês façam as suas considerações. E logo após aqui, eu estarei passando para vocês um vídeo que fala sobre o fruto do Espírito também, para que vocês preencham uma fichazinha de leitura. Mas eu creio que essa aula realmente foi muito boa, muito participativa, e que vocês aprenderam um pouco mais a respeito. Com a palavra, os alunos vão começar pela missionária Eliane. A aula foi excelente, né, pastor? Uma clareza bem grande e serve muito para nós nos avaliarmos, né, nos autoavaliarmos até que ponto nós estamos na nossa prática fazendo uso da nossa paciência, da nossa bondade. O fato é o seguinte, nós temos que fazer uma autoavaliação, esse exemplo que o senhor colocou aí é muito bom, e vemos até que ponto nós estamos sendo bondosos, estamos sendo pacientes, e aquilo que nós falamos antes, nós somos desafiados todos os dias e precisamos exercer. Nós não temos outra opção, nós temos que exercer os dons, né? E a questão o senhor citou a igreja aí,
eu acho muito importante essa questão, porque é muito bom você poder fazer algo por alguém. Eu sempre defendo a ideia assim, muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho nada para doar. Será que não tem? Às vezes 1 quilo de feijão, uma caixa de leite, é Faz aquele a detalhe, diferença. às vezes é aquilo que tu tinha lá, que tu pensa que muitas vezes não tem valor nenhum para outro, era aquilo ali que muitas vezes a pessoa estava precisando na casa dele. Então eu sempre penso assim, você tem pouco, faça com o pouco que você tem, porque Deus vai transformar esse pouco em muito. O importante é a intenção de fazer, é o querer fazer, é a vontade de fazer, porque se você não quiser, tanto faz você ter É um verdade. pouco como Você muito, sempre vai você não arranjar uma vai fazer desculpa. nunca. Porque isso é atitude, né? Eu preciso ter atitude de cristã, então eu preciso ajudar. É pouco, mas é o que eu tenho. Se é o que eu tenho, é isso que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que o pouco que eu estou achando, para Deus, Ele vai transformar em muito, né? Verdade, isso na Bíblia toda nós vamos ver esse princípio. Nós vamos ver esse princípio na oferta da viúva, nós vamos ver esse princípio naquela mulher que tinha somente um pouco de azeite, né? Nós vamos ver a multiplicação do azeite. Nós vamos ver esse princípio na Bíblia toda. E aí é onde nós vamos ver realmente a atitude da pessoa de se predispor a fazer aquilo que pode, né? Anilton. Agradecer, né, pastor, a aula. E uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando é que Deus ele não nos oferece ou não nos dá o que ele não tem, né? Então, se ele nos oferece o fruto do Espírito, é porque ele é quem tem, né? Ele quem dispõe disso. E é legal ver as atitudes de Deus como atitudes de alguém que tem os frutos do Espírito, quando a gente vê que Deus ele é amor, enviando seu Filho, que Deus ele é paciente com a gente quando a gente peca, quando a gente se afasta dele, enfim, todos os demais frutos, né? Ou o fruto. Então é interessante que Deus dispõe desses frutos porque ele é a própria abundância dos frutos, né? Ele é a causa principal de todos eles, né? Quando nós vamos olhar os atributos comunicáveis de Deus, nós vamos ver que esses atributos correspondem justamente ao fruto do Espírito. Deus é amor e quer que nós sejamos amorosos. Deus é fiel e quer que nós tenhamos fidelidade. Deus é um Deus alegre, Ele quer que nós tenhamos essa alegria. É claro que nas proporções dadas, Deus ele é perfeito em tudo. E nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento, como ficou bem claro na aula. Mas o final de tudo isso, quando nós seremos transformados, aí sim, o negócio vai ficar muito bonito. Graças a Deus que nós temos esse entendimento. Gerson? Bom, pastor, eu faço das palavras da nossa irmã Eliana as minhas. De novo, Gerson. Economiza demais você, cara. Poxa, eu quero ouvir as suas colocações. A Eliana nós já ouvimos, né, Anilton? Toda mão isso aí, ô guerreiro. Tá só Querendo me fugindo, safar, Gerson, olha. rapaz. Sei não, viu? Pastor, no caso aí, eu gostei dessa sugestão que o senhor fez aí mensalmente, né? Fazer as anotações e ver onde é que pode melhorar Se você quiser ter mais precisão ainda, pergunta à sua mulher, viu, Gerson? Aí a precisão é absoluta, né? Você não viu a minha? Aí a precisão é altíssima. Precisão cirúrgica. Cirúrgica, melhor deixar quieto. Melhor falar com Deus. É mais fácil. Misericordioso Deus, né? Perdoa. Tenta e vai. A Dona Maria é uma só. Vai, guerreiro, não se enrola não, que daqui a pouco tu apaga a câmera aí, tu vai ficar aí, em casa. Não, pastor, é só isso mesmo. Que eu gostei dessa ideia. E a gente praticar a bondade, eu acredito que praticando, a pessoa possa ser que chegue numa perfeição ali moderada de ser benigno. Não sei. Ok, eu não creio muito na perfeição humana, não, porque a gente... Perfeição é muito de falar, né? Eu entendi. Vai chegar num ponto aceitável, digamos assim, né? Ponto aceitável. Ponto aceitável, né? Porque nós somos falhos e a gente tem que... Mas que nós podemos chegar num ponto aceitável, sim. Missionária Shirley, sem falar no que está faltando, por favor. Amém. Aula maravilhosa, pastor. E
eu vejo assim que o fruto do Espírito Santo é o que ajuda o ser humano, nós que aceitamos Cristo como Salvador, para chegar mais parecido com Cristo. É isso que Cristo quer. E cada dia mais a gente vê se transformar, está sendo parecido com Ele. E a bondade e o domínio próprio, mansidão, são áreas que Deus precisa mais trabalhar na vida da gente. Também vejo como não é fácil, mas o próprio Cristo é que nos ajuda e que nos ensina através da palavra dele a conseguirmos vencer essas áreas com os seres humanos, né? Então, trabalhar com o fruto do Espírito Santo é uma matéria muito boa e na nossa vida mais ainda. Sim. Bom, tudo isso colocado, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelos nossos alunos, como eu falei a princípio, que vão depois estar assistindo esses vídeos, o irmão Cleonilson, o presbítero Armando, o Sérgio, que não pôde, o Marcos, alguns outros também que vão entrar depois e que não estão aqui participando conosco efetivamente, mas que vão depois assistir esses vídeos. Para eles, terá uma ficha de visualização deste vídeo, tá? Dessa videoaula, e para vocês vai ser a visualização de um vídeo complementar que eu estarei passando agora, vou agora mesmo passar esse daí para vocês no grupo, tá? Então, para eles, 2 fichas, para vocês apenas uma, tá? Muito obrigado por terem participado. Eu agradeço mais uma vez a coordenação do STHG, na pessoa de Anne Darling, toda a diretoria nacional, a Zemar, o pastor Misael, Luana, enfim, todos os diretores que estão trabalhando em prol das nossas vidas, para que nós possamos levar com excelência essa mensagem, que não é outra senão a palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui está embasado, está diretamente ligado à palavra de Deus, e isso nos faz sentir cada dia mais como ferramentas na mão de um Deus Todo-Poderoso, que nos usa da forma que Ele quer, certo? Então, vou fazer essa oração encerrando e já vou lá para o portal, lá para o WhatsApp, para que possa passar para vocês o material. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque aqui estamos mais uma vez encerrando uma aula, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por essa aula maravilhosa que tivemos, esse amor que sentimos uns pelos outros, Pai, de uma forma fraternal e pura, Pai. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa, viu? Anne, valeu. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Tchau. Tá. Agora quem encerra é o Alisson.